Você já ouviu falar que mente vazia é a oficina do diabo? Com certeza que sim. É um ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. E é verdade. A mente, quando está vazia da palavra de Deus, do sonho de Deus, dos propósitos de Deus, dos pensamentos de Deus, então passa a ser um lugar onde o diabo trabalha. Aliás, a nossa cabeça, a cabeça do ser humano, é onde o diabo mais trabalha. Você não tem dúvida disso. E na tentação de Jesus no deserto, isso ficou bem claro. Lá no capítulo 4 do livro de Mateus, onde foi que o diabo mais tentou trabalhar? Foi na mente do seu Jesus. Porque o diabo ele trabalha para criar uma realidade paralela, né? Para que a pessoa pense que está fazendo a coisa certa, mas na verdade ela está fazendo a coisa errada. Ela pensa que está no caminho certo, mas na verdade ela está no caminho errado. Ela pensa que está tomando a decisão certa, mas na verdade ela está tomando a decisão errada. Às vezes, aparentemente, as coisas estão dando certo e a pessoa pensa assim, poxa, então, se está dando certo, eu estou bem. E muitas das vezes, aquele dando certo, né, é que a pessoa está se afastando de Deus. Aparentemente, é Deus que está agindo, mas na verdade é o diabo que está trabalhando. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus no deserto e eu vou explicar por quê. Quando Jesus estava ali 40 dias e 40 noites, sem comer nada, com um corpo físico debilitado, fraco fisicamente, o diabo foi até Jesus e o tentou, dizendo, se tu és o Filho de Deus, então manda que essas pedras aqui se transformem em pães. Ou seja, o diabo quis criar na cabeça de Jesus um pensamento de medo, de preocupação com a sua saúde, com o seu corpo físico, com a sua necessidade básica. Quis levar Jesus ao medo, à preocupação, fazer com que Jesus tirasse o seu pensamento de Deus, da palavra de Deus, né, do poder de Deus, e começasse a se preocupar com o que estava ali diante dele, que era a escassez, que era o deserto, e não tinha nada para ele comer ali, não tinha nada para ele se alimentar. Ora, imediatamente o Senhor Jesus o enfrentou e o resistiu com a palavra, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em seguida, o diabo tentou, levando ele a um lugar alto. Veja como é que o diabo faz. Ele levou Jesus a enxergar um lugar alto, né? E disse, se joga daqui para cima lá embaixo, porque está escrito, né? Aí o diabo usou a Bíblia, já que o diabo conhece a Bíblia, ele aí tentou Jesus dentro da própria palavra. Porque está escrito, aos anjos Deus dará ordem ao seu respeito para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. O que foi que o Senhor Jesus disse? Dentro da palavra, Jesus disse, está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo quis levar Jesus a tomar uma decisão louca, uma decisão precipitada, né? Em nome da fé, enfim. E Jesus imediatamente, dentro da palavra, o rebateu. Quantas não são as pessoas que tomam decisões precipitadas, tomam decisões loucas, decisões que levam ela ao abismo, decisões que levam a vida financeira dela ao fundo do poço, decisões que levam o casamento, que levam a família, que levam ela à destruição. Às vezes ela está, não, eu vou arriscar, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso, sem saber que aquilo ali não é da vontade de Deus. Ou seja, a pessoa não busca saber se aquilo ali é de Deus, se aquilo ali é Deus que quer que ela faça, se aquela decisão que ela está tomando é Deus que quer que ela tome, e Deus está na direção, está no controle. E aí, por falta disso, a pessoa toma a decisão e pensa assim, o diabo fica na cabeça dela, não, vai porque Deus vai te guardar, vai que Deus vai te proteger, vai que Deus é contigo, e ela toma aquela decisão louca. Às vezes quem está de fora está vendo que a decisão está errada, às vezes quem está de fora está enxergando melhor do que ela, mas ela não está enxergando. O diabo colocou ela numa realidade paralela. O diabo está dominando a mente da pessoa e fazendo ela enxergar um mundo irreal, né?
A pessoa não está conseguindo, de repente, ver o que está diante dos seus olhos. Ela não está conseguindo ver que tem um abismo ali. Às vezes outras pessoas estão vendo. Ela não consegue ver que tem um abismo ali na frente dela e ela se joga. E tem muitas pessoas que estão destruindo as suas vidas por decisões precipitadas, decisões loucas, decisões movidas pelo sentimento, pela emoção, sei lá, achando que é o certo e não é. E o diabo disse, ou melhor, e Jesus disse ali no Espírito, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois, por último, o diabo levou Jesus a enxergar toda a glória do mundo, toda a riqueza, tudo que o mundo pode oferecer, né? O diabo disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo isso eu darei para você se prostrado me adorar. Aí o Senhor Jesus disse para o diabo, arreda-te, Satanás, porque adorarás somente ao Senhor Deus, e só a Ele prestarás culto. E o diabo então fugiu. Jesus arreda, só deve adorar Deus, e só a Ele prestar culto. O diabo foi embora, aí vieram os anjos e serviram ao Senhor Jesus. Ou seja, Jesus resistiu. Jesus resistiu, não deixou o diabo dominar a mente dele, não deixou o diabo criar uma realidade paralela na mente dele. Aí você pergunta, mas pastor, o que significa exatamente isso? Essa tentação do diabo em que querer Jesus fazer se curvar diante dele, que ele daria a ele toda a glória deste mundo. Né? Como é que isso funciona hoje? De que forma o diabo ele trabalha hoje nesse aspecto, né? Nesse sentido, para enganar as pessoas? Ora, não é difícil. A partir do momento que a pessoa começa a crescer, né? A partir do momento que a pessoa começa a conquistar, a partir do momento que a pessoa começa a crescer ou conquistar cada vez mais, seja financeiramente, né? Seja na área financeira, política, empresarial, enfim, começa a ganhar títulos e fama, começa a ficar famosa, começa a ganhar notoriedade, prestígio, né? Começa a ser honrada, elogiada e crescendo e enriquecendo. Mas cada vez que ela cresce, ou cada vez que ela enriquece, quanto mais ela enriquece, quanto mais ela cresce, quanto mais famosa ela fica, ela está se afastando de Deus, então ela está se curvando diante do diabo. Entendeu? Então o mal tem que ser cortado pela raiz. Espera aí, isso aqui, me oferecer esse trabalho, me oferecer essa oportunidade aqui, para eu ficar rico, para eu crescer. Mas espera aí, isso aqui não é da vontade de Deus. Isso aqui não está dentro da palavra de Deus. Então eu não vou. Está repreendido, arreda de Satanás. Já tem que repreender no início. Se você tem consciência, dentro da palavra, né? É aí que a importância da pessoa estar em espírito de oração. A importância da pessoa estar dentro da palavra. Porque ela percebe ali no começo, no início, que ela vai crescer. Ela está tendo aquela grande oportunidade na vida dela. Então ela vai crescer, ela vai ganhar sucesso. Entendeu? É uma porta que vai levar ela a ganhar sucesso, a ganhar dinheiro, a ganhar tudo. Prestígio, poder, autoridade nesse mundo. Mas ela vai se afastar de Deus. Ela vai se afastar. Ela percebe nitidamente isso. Então pode ter certeza que essa proposta aí é do diabo. É o diabo que está tentando. É ele que está falando com você. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Porque quanto mais eu me afastar de Deus, mais eu vou me curvar diante do diabo. Eu vou me curvar à vontade aos projetos dele. Aí ele vai me usar para destruir a vida de muitas pessoas e, consequentemente, ele vai destruir a minha própria vida. Lá na frente, a minha vida vai ser destruída. Ele vai cobrar com juros e correção monetária aquilo que ele me deu. Porque é ele que vai dar. Você não tenha dúvida disso. Né? Ele que ofereceu desde o começo. Ele que apresentou você a glória do mundo. Ele mostrou para você a glória do mundo lá no começo. E se você viu a glória, se você viu a oportunidade de crescer, mas percebeu, repito, que aquilo ali te afastaria de Deus, que aquilo ali iria cada vez mais te afastar
dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, do som de Deus, da palavra dele, da obediência à palavra dele, da fidelidade a ele, e mesmo assim você foi, então você aceitou o convite, a proposta e curvar diante dele. E aí o diabo, ele cria essas situações para dominar a mente da gente. Jesus não caiu porque o Senhor Jesus estava ali renunciando à sua vontade, ele estava ali em jejum, ele estava ali se consagrando, ele estava ali com a palavra no coração, ele estava ali no deserto para fazer a vontade de Deus. Ele estava no deserto, ele estava no lugar de escassez, de solidão, de frio, de calor, ele estava ali no lugar de fraqueza física, humana, mas ele tinha certeza, convicção que Deus era com ele, que ele era filho de Deus, que o Espírito de Deus estava com ele, porque afinal de contas foi o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, que o levou ali ao deserto. Então ele estava fisicamente fraco, mas espiritualmente ele estava firme, forte, e não deixou Satanás dominar a mente dele, não deixou Satanás fazer da mente dele oficina, não deixou Satanás controlar os seus pensamentos, criar uma realidade paralela. E infelizmente muitas pessoas estão assim. Muitas pessoas, talvez sem perceber, ela está tendo a sua mente, sabe, a sua cabeça, dominada pelo diabo. O diabo está fazendo ela enxergar o que ele quer. A pessoa só está enxergando, ela só está discernindo, só está entendendo e compreendendo aquilo que o diabo quer que ela entenda, aquilo que o diabo quer que ela compreenda. Ela só está enxergando aquilo que o diabo quer que ela veja. Há uma realidade paralela e é preciso haver uma libertação. Porque enquanto não houver essa libertação, enquanto não houver essa quebra de domínio maligno na mente da pessoa, ela não vai conseguir, jamais, ela não vai conseguir ser feliz. Ela não vai conseguir ser cheia da presença de Deus. Ela não vai conseguir viver a fé. Ela não vai conseguir entender o que Deus quer para a vida dela. A direção do Espírito Santo para a vida dela. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de todos os exércitos, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui nesta live, nesse momento, orar junto com esta pessoa e orar por ela. Senhor, que essa palavra venha entrar na mente, no coração dela. Dá a ela direção. Começa uma obra de libertação. Quebra as influências, o domínio espiritual maligno. Quebra todas as algemas e cadeias espirituais que estejam influenciando a vida dessa pessoa. Que esteja levando ela ao medo, que esteja levando ela à angústia, que esteja levando ela ao desespero, que esteja levando ela à depressão, que esteja levando ela a tomar decisões erradas, que esteja levando ela ao ódio, que esteja levando ela, consequentemente, à enfermidade, à doença, à perturbação de não permiti-la que ela durma de noite, essa pessoa que não tem tido paz, essa pessoa que não tem tido sossego, seus pensamentos não têm sido bons pensamentos. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal. Você que ora comigo, coloque as suas duas mãos sobre a tua cabeça e diga: Senhor Jesus, o Senhor não deixou Satanás dominar sua mente ali no deserto. Ali foi uma prova. O Senhor foi provado. O Senhor foi provado. Antes do Senhor começar a jornada até a cruz, antes do Senhor dar início ao ministério de cura, libertação, de salvação, Satanás te tentou. Tentou dominar sua mente, tentou criar uma realidade paralela, tentou te controlar, mas o Senhor não deixou. O Espírito que estava sobre o Senhor não permitiu. E eu peço, Senhor Jesus, me ajuda, pelo Espírito Santo, me ajuda a me libertar de todo pensamento ruim.
de todo medo, de toda dúvida, de todo peso. Me liberta, Senhor. Liberta-me de toda a cadeia algema espiritual. Está repreendido da minha cabeça, da minha mente. Em nome de Jesus Cristo, vem, Senhor, sobre mim e me liberta. E que todo mal, em nome de Jesus Cristo, diga em nome do Senhor Jesus, eu repreendo e digo, saia da minha vida. Digo, obrigado, Senhor. Fala, eu tomo posse dessa oração e dessa palavra. Eu tomo posse em nome de Jesus. Esteja abençoado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.